Soube que hoje é o dia do homem presbiteriano, não? Então vamos dar uma palavra para os homens presbiterianos. Aliás, não sou eu, mas o apóstolo Paulo, ele fala para os homens de Creta. Não sabemos em que momento esta obra foi aberta, foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele chegou a Creta, fez um bom trabalho evangelístico, porque parece que foi em toda a ilha de Creta que ele pregou o evangelho e em suas diferentes cidades. E em cada uma delas abriu uma igreja. Também não sabemos por que ele não ficou mais tempo consolidando a igreja, ensinando a igreja, não, somente pregou, se converteram e ele teve que sair dessa ilha imediatamente. Então, ele vai pedir que Tito ficasse na ilha para colocar em ordem ou para fazer o resto da obra que Paulo não teve tempo para terminar de fazer. Uma carta muito bonita, porque nos mostra como o evangelho triunfa em uma cultura hostil para o evangelho. Se vocês estão com suas Bíblias abertas em Tito, no capítulo 1, no versículo 12, vemos como eram estes cretenses, ou seja, 1:12 de Tito. Ele vai falar sobre os cretenses e diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. A primeira coisa ou característica dos cretenses eram mentirosos. Tem as obras antigas que confirmam esta afirmação de Paulo. No mundo antigo, havia cidades famosas por alguma característica. Por exemplo, Judeia era famosa no mundo antigo pela quantidade insuperável de leprosos. Não, era conhecida Judeia por a quantidade de leprosos na Judeia. Corinto era conhecido por sua lascívia ímpar, sua depravação sexual ímpar. Já sabemos que o mundo pagão antigo já era perdido para que Corinto se destaque entre eles, porque era muito baixo mesmo, né? Os cretenses eram conhecidos por mentirosos. Eles até consideram uma virtude você ter a arte de mentir, de ludibriar o outro, de enganar o outro, né? Eram mentirosos, famosos no mundo antigo por mentirosos, fraudulentos. Bom, e depois, o que mais? Aqui diz que eles eram bestas ruins, ou seja, besta significa animais predadores, um lobo, um leão, por exemplo, e ruim significa cruéis. Daí você pode imaginar um leão, por exemplo, é um animal predador, quando ele pega a presa, destrói. Então, os cretenses, além de mentirosos, eles eram violentos, muito violentos, muita violência. Tem registros de como os soldados romanos que ocupavam a ilha, eles sofriam com rebeliões em Creta. Depois, ventres preguiçosos, ou seja, eram pessoas que gostavam da boa vida.
comer, beber, mas sem trabalhar, ventres preguiçosos. Olha que povo. Mentirosos, fraudulentos, violentos, e não gostam de trabalhar, mas gostam da boa vida. Então, como que eles conseguiam ter comida ou ter uma casa? Mentindo ou pela violência. O evangelho chegou lá com Paulo e houve várias comunidades cristãs transformadas pelo poder de Deus. Aqui vemos como o evangelho triunfa em lugares mais insuspeitados, pessoas ruins, né? Ok. Paulo pregou, como disse, e ele foi embora. Não havia pastor. Paulo não fez que os irmãos estabelecessem ou escolhessem pastores. Por isso que o primeiro capítulo Paulo diz quem deveria ser pastor. Haviam igrejas, mas não haviam presbíteros, não haviam diáconos, não haviam pastores. Então, Tito tinha que ficar urgentemente. Não tinha escolha, tinha que ficar. Segundo, eles eram recém-convertidos, então não sabiam como devia ser a vida cristã. Não sabiam. E terceiro, também eles não sabiam quais seriam suas responsabilidades para com o mundo. Isso aborda o terceiro capítulo. O primeiro capítulo aborda, portanto, como escolher um pastor e suas características. Seria bom que vocês lessem essa carta em suas casas. Só tem 3 capítulos, fácil leitura. Segundo capítulo, ele vai dar diretrizes de como deve ser o comportamento dos homens, das mulheres, tanto maduras quanto jovens, dos jovens solteiros, dos trabalhadores escravos também. Todo o capítulo 2. Hoje falaremos sobre como deve ser o comportamento do homem que é discípulo de Cristo, que é cristão. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, aqui seria melhor os homens maduros, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Então comecemos. Paulo diz que Tito ensinasse aquilo que está de acordo a sã doutrina. No grego não diz sã doutrina, diz doutrina sarante. Não sei se existe essa palavra em português, mas a doutrina que sara, a doutrina que cura. Tu ensina o que está de acordo com a doutrina que sara, que cura. É como está no grego. A ideia aqui é de que a própria palavra de Deus vai fazer a obra no ser humano. Apresenta o ser humano como um ser doente e precisa ser restaurado, curado. E é verdade. No mundo nós nos machucamos. Que não tem, antes de sermos cristãos, quantas loucuras fizemos, né? Quantas coisas que hoje nos arrependemos e ainda há cicatrizes em nossas almas, nossa psique, nossas emoções. Tem ainda, né? Você diria, se eu pudesse mudar as coisas,
E como que o mundo e sua filosofia de viver, sua ideologia de vida, causou dano a nós. Condicionou nosso temperamento, personalidade, destruiu nosso caráter, nos fez sensíveis a coisas que não valem a pena, nos endureceu em outras coisas, em outros aspectos da nossa vida. E viemos a Cristo todos tortos, machucados, com achismos, com sensibilidades inconvenientes. Por isso que você vê pessoas que têm problemas psicológicos, emocionais. E assim, imagine esta ilha, homens que são mentirosos, violentos, preguiçosos. Quanta ferida não haveria na população? É uma ilha paradisíaca, um lugar lindo, mas o povo que está aí. Então Paulo diz a Tito, ele já assume que as pessoas estão doentes, porque essa é a nossa realidade, e diz: tu fala a doutrina que cura. A obra é da palavra de Deus. Hoje em dia, nós temos substituído a palavra de Deus à psicologia, psicanálise. Nada em contra do conhecimento, nada em contra da ciência, não tenho nada em contra. Mas a psicologia não santifica o homem, não transforma o homem, é um paliativo, mas não transforma o homem. Somente a palavra do Senhor tem poder para transformar o homem. Se não é a palavra, nada fará isso no ser humano. Ele continua e diz: essa palavra sara, cura os velhos. Aqui a palavra velho está mal traduzida. É os homens maduros. No Império Romano, um homem já de idade começava a partir dos 50 anos. 50, 60 se considerava já esta palavra grega que aparece aqui, um homem maduro, né? Então, nessa idade o homem já seria até bisavô, sabe? Bisavô já seria já, porque ele casava com 18 anos. 18, 20 anos a mais tardar ele estava casado. E a mulher casava com 13 anos por aí, né? Então, façam a conta, com 50 anos o homem já é avô, né? Então, esses homens aqui, portanto, ele tem muitos convertidos dessa idade, e que diz? Que eles sejam sóbrios. A palavra sóbrio aqui, literalmente significava que não tem o entendimento intoxicado por bebida alcoólica, que não se entregou ao vinho, à bebida alcoólica, e portanto ele não tem o entendimento intoxicado. Mas também se referia a ter a mente não influenciada, o entendimento não influenciado por ideologias erradas. Estas pessoas, estes homens, 50 anos, já viveu bastante, eles têm toda uma experiência de vida. Muitos achismos, muito que eu acho que tem que ser assim, tem assim. Então, essas coisas intoxicam ou afetam nosso entendimento e nos desviam na hora de fazer uma leitura da vida. Como se interpreta a vida?
qual é o conceito da vida que você tem nas mais diversas circunstâncias? Se meu entendimento está intoxicado com ganância, com cobiça, então minha vida será assim. Eu dou um curso à minha vida, porque o que eu quero é lucro, é ter posses neste mundo. Então, eu vou dar um curso à minha vida, orientado a isso, e por aí vai. Então, Paulo diz aqui para que estes homens, que já vêm com tanta coisa na cabeça, já viveram tanto nesta vida, e tudo errado, que essa palavra que cura venha a dar a eles uma mente lúcida em Cristo Jesus. Somente a palavra de Deus pode dar curso ao meu pensamento. Que o Senhor queira me limpar de todo pensamento que a meus olhos parece bom, mas aos olhos do Senhor não convém. Já Provérbios diz que há caminhos que para o homem parece que é vida, mas o fim é caminho de morte. Não sei se lembram esse versículo. Pois é, mas quem abre o entendimento e nos dá lucidez para interpretar a vida é a palavra de Deus. Segundo, eles deviam ser graves. Não sei como está na sua Bíblia, mas aqui grave na verdade significa que o comportamento seja honorável. Quem olhar a vida desse cristão fique admirando e diga: que vida! Esse homem merece meu respeito. Esse homem merece meu respeito. Eu não gosto muito porque ele é crente, mas como homem ele é, eu respeito. Não sei se vocês têm ouvido, e eu ouvi isso na minha terra, quando o evangelho ainda era motivo de perseguição. Lembro que muita gente não gostava dos crentes, mas o que sim era verdade, eles admiravam a conduta dos homens. Não gostavam dos crentes, de crente não gostava de Bíblia, não gostava não, mas não podiam negar a retidão do homem e da mulher. Não. É isso. Mas essa classe de vida admirável é produzida pela palavra de Deus quando nos transforma. Aqui Paulo, estava esquecendo de falar, ele olha nossos pecados, nossos defeitos como feridas, chagas em nossa alma. Terceiro lugar, ele diz: sejam prudentes. Prudentes. Que os homens sejam prudentes. A palavra prudente aqui não está tão bem traduzida, não. Prudente significa enxergar a vida desde a perspectiva de Deus. Isso aí. Ele tem um equilíbrio, mas não um equilíbrio que o mundo dá ou ensina. Não, é um equilíbrio que vem pela compreensão da vontade de Deus. Ele tem uma perspectiva interior e sua decisão é baseada nisso. E é isso que diz Paulo aqui, que ele deve ter o equilíbrio de Deus nas coisas. Meus irmãos,
verdadeiramente, se a palavra de Deus não fizer isso no homem, o homem é incapaz de fazer isso. Porque o mundo tem sua sabedoria, eles têm seus conceitos de equilíbrio. E esse equilíbrio varia de pessoa para pessoa, ou de região para outra região. Mas a palavra de Deus mantém os pensamentos de Deus, e ela nos ensina acerca dos conceitos de cada coisa na vida. E o homem de Deus, sabendo essas coisas, ele se comporta assim. Ele sabe julgar as coisas desde a perspectiva de Deus. Ok? Aqui, depois como resultado, vejam aqui. Eles serão o quê? Sãos na fé, sãos no amor e sãos na paciência. Ou seja, existe uma fé que é doente, existe um amor que pode ser doente, ou uma paciência doente. Já que falou da palavra que sara, a palavra que cura, então ele está dizendo que a pessoa que é nova na fé, ele tem fé sim, mas uma fé doente. Ele tem amor sim, mas um amor doente. Então, o que significa isso? Vamos lá. Vamos para o contexto. Como era a cultura deles? Eram mentirosos, violentos, e eles eram preguiçosos, mas gostavam da boa vida. Então, como se aplicaria estas palavras de Paulo? Eles deviam ter uma fé sã, uma fé que já experimentou a cura. Como seria minha fé doente? Eu tenho fé em Jesus Cristo, conheci a Jesus Cristo, sou cristão, decidi seguir a Jesus Cristo, mas ainda minha lealdade a Jesus está misturada com lealdade a outros conceitos. De vez em quando eu sou violento, de vez em quando eu sou fraudulento, de vez em quando eu sou preguiçoso, omisso. É possível. Viu? É uma fé em Jesus Cristo. Não se nega que tenha fé em Jesus Cristo, mas uma fé doente. Uma fé que se entrega de vez em quando aos prazeres ilícitos. Tem fé, mas está doente. E daí que você vê na igreja esses problemas. Mas também o amor pode ser doente. E aqui o amor é o amor ágape, aquele amor de Deus, porque Deus pede, Deus manda que amemos com o amor que é dele, o amor ágape. Só que esse amor nem sempre está firme, esse amor adoece, porque de vez em quando eu fico ressentido com o irmão. Eu amo sim, mas esse amor de repente já fica doente, já tem ressentimento, já tem amargura, já tem inveja, já tem, sabe? Não te suporto mais. Até aqui aguentei você, depois não aguento mais você. Ou seja, tem amor sim, não se nega que você tem amor, mas um amor doente. E aqui Paulo diz, os homens têm que mostrar isso. Por quê? Porque na cultura desta ilha, os homens eram violentos. Então, quantos homens desta idade convertidos ao cristianismo, eles ainda precisavam curar essas áreas. Mas também a paciência tinha que ser sã, ou tinha que ser curada. A paciência aqui é a palavra grega, como já expliquei para vocês, e uma palavra favorita do apóstolo Paulo, quando usa de paciência aqui. Era avançar
tendo um peso esmagador nas costas. Já expliquei isso acho que de manhã. Ou seja, a lealdade a Jesus em meio das tribulações mais pesadas. A lealdade a Jesus. A vida não é fácil. Imaginem aí quantas pessoas têm vidas destroçadas, vidas tristes, estão machucados, e Deus, sim, são salvos, é verdade, mas até Deus operar neles há um lapso de tempo. Nesse lapso de tempo, eles têm que avançar na vida cristã, sendo leais a Jesus e carregando esse peso de sofrimento nas costas. E a pessoa que tem essa paciência doente, ele cansa. Ele diz: Deus não ouve, Deus não responde, até quando vou esperar? Já venho orando e orando e orando. Até quando vou esperar? Então Paulo diz: os homens têm que ser sãos na fé, sãos no amor e sãos também na paciência. Mas tudo começa com, como diz aqui a primeira palavra, sóbrios. Tudo começa com a lucidez intelectual, espiritual das coisas de Deus. Você entende claramente o que significa ser cristão. Começa aí. Você faz separação entre aquilo que é de Deus e não é de Deus. Jesus Cristo disse: o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. E você sabe disso. O que é da carne, o que é do Espírito. Você sabe demarcar muito bem isso, não? Então, espera-se de um homem desta idade que saiba fazer a demarcação muito bem. Agora, por que ele diz que tem que ser assim? Ele diz assim: porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Ou seja, por que eles tinham que ser assim? Segundo o versículo 11. Porque a graça se manifestou. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Aqui fala a graça salvadora, aquela graça que liberta. Se eu era violento, não sou mais violento. Se eu era promíscuo, não sou mais promíscuo. Se eu sou preguiçoso, não sou mais preguiçoso. Eu vou trabalhar. Eu vou assumir o meu papel de provedor do lar. E depois, se eu sou mentiroso, fraudulento, não serei mais. Ou seja, por que não serei mais? Porque a graça liberta, não porque eu tenha capacidade de me libertar. E aqui temos que entender claramente isto, meus irmãos. Ser cristão não é apenas difícil. Ser cristão é impossível. Nenhum ser humano tem capacidade de ser cristão por esforço próprio. Ninguém tem capacidade. Eu não tenho. Por isso que preciso da graça que liberta. Porque se eu pudesse me libertar, não preciso da graça. Nem de Jesus Cristo, nem de Deus. Porque posso fazer de mim mesmo alguém melhor. Mas a graça que liberta. Diz que a graça se manifestou e nos ensinou. O que nos ensinou essa graça?
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Em outras palavras, a pessoa que continua como antes, esse homem nunca experimentou a graça que liberta. Esse homem não é salvo, esse homem não é cristão. Pode ser membro da igreja, mas ele não tem um antes e um depois. Ele continua sendo a mesma coisa. Então ele nunca foi liberto. Por acaso, haverão homens que foram libertos um dia, mas hoje voltaram para a antiga vida. Esse caso pode acontecer, mas é triste. Porque como é possível de que Jesus, tendo me libertado, eu venha a ser como antes? Negar o sacrifício de Cristo por mim. É um desrespeito, é uma desonra aquilo que Cristo fez na cruz. Essa pessoa vai sofrer muito, viu? De fato, voltará para os caminhos de Deus, mas voltará muito machucado. Muito machucado. Se não volta, é porque nunca pertenceu a Jesus. Ele gosta do pecado, ama o pecado, é feliz no pecado. Então, isso demonstra que nunca foi liberto por Jesus. A pessoa nunca foi liberta, então ele gosta disso. Mas quem é liberto, ele é liberto como um preso, é solto da cadeia. Ele está feliz que saiu da cadeia. E ele não quer voltar à cadeia. Aquele que experimentou a graça salvadora, isto é, aquele que experimentou a Jesus Cristo, ele entende que sua vida de pecado era uma prisão. E agora ele tem alívio de que vive na graça de Deus. Portanto, quem continua como antes, nunca foi liberto, nunca experimentou a graça salvadora. Jesus nunca foi seu salvador e nem é seu salvador hoje. Portanto, ele não é cristão. Continua dizendo aqui que a própria graça de Deus, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às concupiscências, ou seja, as paixões ilícitas, mundanas. Ou seja, quando a graça de Deus se experimenta, o Espírito Santo, Deus, é como que essa graça salvadora, essa graça coloca dentro de nós um instinto, entre aspas, dizendo isto, tá? É como se fosse um instinto. Instinto de quê? Instinto de renúncia à falta de respeito a Deus. Porque isso que é impiedade. Impiedade significa faltar o respeito a Deus. Basicamente significa essa palavra. Quando alguém conhece a graça salvadora, Deus coloca dentro dele um instinto. Eu quero respeitar Deus. Eu não quero desonrá-lo. Não quero desobedecê-lo. Isso ele coloca. Não precisa o pastor, os líderes caírem em cima da pessoa, insistindo, respeita Deus, respeita, isso não se faz, isso não se faz. Não, a pessoa sente e sabe aqui, na lucidez do seu entendimento, eu não quero faltar o respeito a Deus, eu não quero desobedecê-lo.
Então ele renuncia a isso e, portanto, também a essas paixões ilícitas que é tão comum no mundo e que é a felicidade do mundo. Vejam aí, você se aproxima aquela data em março, de o que se chama de carnaval. As pessoas encontram aí sua felicidade. Encontra mesmo. Você privar essa pessoa dessas coisas é você tirar sua felicidade. Eles são infelizes. Mas não é assim o homem cristão. Em segundo lugar, verso 3, diz que ele aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É verdade. Segunda característica. Então, a pessoa ela é liberta pela graça de Cristo. E segundo, a pessoa também espera na volta de Cristo. E uma das doutrinas mais esquecidas hoje em dia pelas igrejas. Não se fala mais da volta de Cristo, não se ensina mais acerca disso e não esperamos também isso daí. Às vezes nós até oramos, Senhor, demora um pouquinho mais, tá? Não te apresses em vir, não. É como que existe uma coisa, algo mais importante para fazer ainda, que não queremos que Jesus volte agora, não. Bem, você pode perceber como estamos? É como que Jesus vai atrapalhar nossos planos. É como Jesus vai impedir nossa felicidade. Não, demora um pouquinho mais, Jesus. Ainda não. Tá. Deixa eu explicar isto e depois estou terminando. Quando esse homem se torna cristão, ele conhece a graça de Deus e a graça de Deus lhe ensinou um estilo de vida. Ele aprendeu a ter esse estilo de vida, não porque a igreja o convenceu, não porque um livro lhe ensinou, mas porque a própria graça deu instruções no profundo de seu coração, que isso não é assim. Por isso que aquele que era bêbado não bebe mais. Aquele que fazia coisas ilícitas diante de Deus não faz mais, porque ele foi ensinado por Deus. Mas a segunda coisa que ensina é ele coloca sua esperança nas coisas do Senhor, no reino eterno de Deus. Deixa eu explicar para vocês isso daqui. Meus irmãos, Jesus Cristo volta. Ele vem. Gostaria, com toda a sinceridade, de falar para vocês, gostaria que fosse nestes instantes. Ver a meu Senhor. Ver a meu Senhor. Face a face. Ele vem para instaurar seu reino eterno aqui, nesta terra. E nesta terra será seu reino. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que haveremos ficado ainda, estamos vivos, seremos transformados. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aqui, nesta terra. Aquele que foi liberto, que experimentou a graça do Senhor, aquela graça que salva dos pecados e da condenação eterna, se o foco está na vinda do Senhor Jesus. Quero ver ao meu Senhor e quero estar no seu reino. Isto daqui, portanto, isto daqui é transitório.
Meu coração não está nestas coisas. Graças a Deus pela profissão, graças a Deus pela prosperidade material que Ele nos dá. Graças a Deus por tudo isso. Mesmo assim, isso não preenche meu coração. Meu coração está lá. Ele vive com essa esperança. Quando nossa fé está doente, nossos olhos se voltam para estas coisas. Vivo para este mundo. Não vou negar que esse homem não seja cristão, mas ele permitiu que sua fé fique adoecida. Tem que ser curado. Quando o homem, às vezes, o homem se descuida e comete coisas na área íntima, conjugal, ele comete erros bastante infames, muitas vezes. O que aconteceu? Adoeceu. Sua fé, seu amor, adoeceu. Precisa ir a Jesus. Senhor Jesus, me perdoe. Eu não quero te perder. Eu quero voltar a ser o que era no princípio. Aquilo que o Senhor disse para a igreja de Éfeso: tenho contra ti somente uma coisa, deixar-te do primeiro amor. Volta às primeiras obras. E aí vem aquela ameaça, né? Que se não tiveres arrependido, tirarei teu candeeiro do seu lugar. Meus irmãos, esta classe de homens que nós precisamos na igreja, homens que, embora não sejam preguiçosos, ou seja, que sejam homens que trabalhem, se esforcem, homens responsáveis, porém que saibam que esta não é sua riqueza. Eu espero ao Senhor. Homens que saibam ser leais a Jesus Cristo, custe que custar. Não importa o sofrimento. Ir avante. É triste ver nas igrejas como os homens são omissos aos deveres da igreja. É triste. E esse fenômeno acontece em todas as igrejas, sabe? Não somente na igreja, mas também dentro do lar. O homem é omisso, e isso é cultural. Também igual na minha terra, mesma coisa. Não. Ou seja, quem está na frente do lar, quem resolve os problemas do lar sempre são as mulheres. E aí, daí vem os problemas. Mas o homem tem que ser nem machista, nem feminista. Tem que ser cristão. Como Deus deseja que o homem seja. Isso chama-se de quê? Aqui fala de sobriedade. Ou seja, prudência. O homem deve ter a perspectiva divina para viver esta vida. O mundo cria suas ideologias, mas ele tem a perspectiva divina, a mente do Senhor para andar neste mundo. Como dizia, então o homem ele é praticamente omisso. O homem foi educado para ser omisso. Não? Sempre as mulheres são mais exigidas pelos pais, pelas mães. O filho é aquele mais protegido da família. Então, assim temos sido criados. E na igreja é um reflexo do que somos em casa.
Então custa um homem aparecer na igreja, os homens não se levantam. Não. São acomodados. São preguiçosos dentro da igreja. Na Suécia, por exemplo, na Suécia como que ser homem é um defeito. O empoderamento feminino é tanto na Suécia que o homem se sente acuado. E as igrejas sofrem com isso. Não? E aqui está chegando com muita força essa ideologia. Penso que temos que ter um equilíbrio. O conceito de homem que tem o mundo é tóxico. Mas o conceito de homem que tem Deus é o perfeito. Ele é nosso Criador. Então, tudo começa com o entendimento. Não intoxicado, mas sóbrio. O que Deus pensa acerca de mim? Qual é o meu papel? Qual é o meu caráter? E por que tenho que ser assim? Porque sou salvo. Eu não abro mão de ser um homem com estas características, porque estaria perdendo o meu cristianismo. O homem é o cabeça. O problema é que confundimos ser cabeça com machismo. Uma masculinidade tóxica. Não. Vamos aprender. Todos nós temos que aprender. Quero, Senhor, que os homens desta igreja sejam curados pela palavra do Senhor. Como diz Paulo a Tito, fala o que está de acordo à doutrina que cura. Esta igreja deseja formar um exército de homens valorosos. Só a palavra do Senhor. Somente explicar a palavra do Senhor, expor a palavra do Senhor, e ela dará seu fruto. E nós não sermos rebeldes, nem teimosos, mas piedosos. Isto é, jamais querer faltar o respeito a Deus. E por respeito a Deus, serei a classe de homem que Deus deseja. Amém.